Sempre vi no Danilo algo diferente de muitas pessoas. Ele fazia sem ser gente solicitada. Quando você via, ele já estava trabalhando, estava fazendo, e sempre algo novo. Antes dele começar as baterias, ele falou o que ele ia fazer. Fiquei todo empolgado lá e todo mundo falando, os caras, pô, já pensou tu ganhar 1 milhão? Tu não vai ganhar nada, não sei o que e tal, estamos tirando sarro. Falei, tu vai ver, cara. Se ele tá lá é porque ele já é um dos grandes ali. Então é só torcer e deu tudo certo. E aí, João? Bom dia, tudo bem? Tá bom? Prazer. Sejam bem-vindos, tá? Aqui é minha casa, vamos entrar. Vamos conhecer? Vamos, bora lá. Baseado no que estava acontecendo no Dólar Index, eu fiz 3 compras no índice com 50 contratos, então totalizando aqui, ó, com uma operaçãozinha do dólar, R$3.000 no dia. Sempre trabalhei desde cedo, então nunca chegou as informações até mim. Pensando em alguma coisa que eu pudesse colocar o dinheiro para render, alguma coisa que fosse mais que uma poupança, mas naquela época eu nem sabia o que era uma poupança, alguma coisa do tipo, mas pensando, pô, o que eu posso colocar um dinheiro que eu trabalhe, que eu economize para ele fazer mais dinheiro. E aí eu comecei a comprar e vender ações. E como que eu fazia isso? Eu não entendia nada de gráfico. Então eu me baseava no preço. Então o que eu fazia? Eu anotava o preço das ações no papel e aí eu ficava observando dia após dia elas. Então eu marcava aqui, quais ações? E aí eu marcava aqui se era compra, se era venda. E aí o day trade começou a aparecer no YouTube, né? Day trade, opções, long short. E aí o day trade me chamou um pouco a atenção. Bora lá, pessoal, conhecer um pouquinho do que eu fazia no ano passado. Legal? O marido do Jefferson. Ó, aqui nós tínhamos um procedimento de lavar a mão aqui, ó. Os dedos aqui assim, ó. Ainda lembro ainda, hein? Tudo bem? Ele fala, tá pronto, Esse cara aqui, ó, ele trabalhou comigo lá na Uzi Minas e ele tá trabalhando aqui agora. E ele era gozado que não precisava pedir. Coisa mais gostosa, a pessoa que enxerga precisa fazer, não precisa ninguém mandar. E isso ele fazia. Pode entrar quem tem coragem, quem não tiver, entra também. Tudo bem? Aqui eu vou mostrar mais ou menos de longe, né, a casa que eu morava, né? Só tem que hoje em dia tá desativada já, né? Era bem simples, né? Então, aqui era o terreno do meu avô, eu morava numa casinha pequenininha ali, né? Hoje em dia eles já construíram esses sobrados aí, né? É tudo casa de aluguel, né? Mas é aqui que eu morava, né? Então, aqui era rua de terra, jogava bola, vivia com os dedos esfolados. Depois de eu ter feito um fevereiro sensacional, fiz 86 mil, março eu fiz 101, até o dia 14 de abril eu tava fazendo quase 80 mil. E eu falei assim, pô, eu posso tentar fazer 1 milhão no trade. Para as pessoas falar, pô, mas é porque você ganhou 1 milhão no trade. Em campeonato, você não fez 1 milhão. Aí eu coloquei isso na cabeça de querer fazer 1 milhão de repente. Um bairro muito simples, né? Mas que eu levo boas lembranças daqui, né? Sou um grande amigo aí do Dendy faz uns 20 e poucos anos já. Eu acho que é uma média de uns 20 anos, né? Uns 20 anos. Trabalhava no mercado, no supermercado Pirâmide, era repositor. Ele tava na Coca. Na Coca. Eu ia atender o mercado, né? O Danilo é muito de cara que é o dançarino, enfim. Que é um cara sempre alegre com a gente e ver ele, o foco dele que ele conquistou em cima disso foi muito bacana. Na verdade eu só operava pelo celular. Na corretora tinha lá umas aulas lá de como fazer. E aí o day trade criou a curiosidade na minha cabeça. Foi onde que eu comecei a ver uns vídeos assim, indo pro trabalho, no fretado, na hora do almoço. E aí eu consegui alocar um capital.
quando eu voltei de férias a trabalhar, aloquei um capital, fiz uma operação de day trade. E aí me pagou R$50 rápido. Eu acho que foi no dólar a minha primeira operação. E nessa que ele pagou R$50, eu falei assim, nossa, isso aqui é rápido, hein? Às vezes eu demorava 2 dias para fazer R$50 numa ação. E aí eu peguei e comecei, no outro dia eu dobrei no day trade. Aí fui dobrando, numa semana eu acho que eu cheguei a fazer uns 7 mil. E aí tipo assim, eu operava dólar com 10 contratos, nem sabia que era muito alavancado. E aí em 3 meses eu perdi tudo. O aprendizado é que primeiramente, né, tu fala assim, pô, eu vou ficar rico, mano, tô ganhando dinheiro pra caramba, vou ficar rico, né? Só tem que... Eu tava ganhando muito dinheiro pra pouco conhecimento. Então, dali em diante foi aonde que começou a minha trajetória. Que eu comecei a me dedicar um pouco mais, a estudar mais. Então, eu começava a ver no YouTube conteúdos gratuitos. E aí, tipo assim, eu ia vendo as coisas e aí eu ia pro gráfico. As corretoras em si, tanto de plataforma para você aprender, como de análise técnica, as corretoras hoje em dia têm conteúdo, né? No BTG tem uns conteúdo muito bom, o Costinha é muito bom. Então, o que acontece? Eu fui me aprofundando nos conteúdos de análise gráfica. Não fazia a minha menor ideia o que era fluxo. Então, eu fui mais pro lado das corretoras para saber o que era um candle, o que era análise técnica em si. E aí, dia após dia, eu via que eu aprendia um detalhe aqui, outro ali. A gente tem toda uma trilha que está sendo feita antes do campeonato. Então, vocês têm conteúdos educacionais, tem a sala ao vivo que a gente vai falar todo dia sobre o campeonato, também dando dicas. Então, o mais importante é que a gente está preparando uma série de conteúdos para ajudar a todo mundo que for participar da Copa. E eu nunca fui de operar simulador, né? Que foi também um erro meu, né? De eu perder de repente um valor significativo, né? A gente tem um simulador gratuito pela corretora, onde você consegue ir testando, né, o setup operacional ali. O campeonato ele foi feito em ambiente simulado, então a pessoa não estava arriscando o próprio dinheiro, mas como você tinha o fator do campeonato, o fator dessa premiação de R$1 milhão, que é uma premiação muito atrativa, obviamente, né, isso faz com que a pessoa opere no simulador, mas ainda assim se desafiando, sentindo como que é o mercado no dia a dia, não só a parte técnica, mas o aspecto emocional e também a parte da competição. Praia me traz algumas lembranças, né? A praia foi um lugar do meu primeiro emprego, né? Então eu trabalhei na barraca de praia, né? Então na minha época eu vinha pra praia para trabalhar com 13 anos. Então eu via as pessoas se divertindo, né? E eu não podia ter essa diversão naquela época, né? Que eu tava trabalhando. Então eu queria terminar o ano trabalhando na Uzi Minas. E eu terminei o ano trabalhando na Uzi Minas. E 9 de janeiro desse ano eu saí da Uzi Minas. Pra quê? Pra mim tentar viver do trade. Então, eu falei assim, eu sou capaz de fazer mais do que aquele salário da minha casa, sem ter que me deslocar, sem ter que aguentar chefes. O legal hoje da vida do trade, né? Aqui da onde eu estiver, eu posso estar fazendo uma operação, né? Graças a Deus hoje eu resolvi meu dia bem cedo, né? Fiz 3 mil. Então, tô aqui, ó. Posso caminhar, posso curtir, posso fazer o que eu quiser, né? Então, o legal do trade é porque às vezes um CLT para ganhar R$100 ele precisa de 8 horas. E às vezes em meia hora ele pode resolver o dia dele. Essa é a tal liberdade, né, que todo mundo busca, né? Graças a Deus hoje eu posso ter isso. A Copa BTG Trader ela surgiu com o propósito de responder uma pergunta muito simples, né? Quem é o melhor trader do Brasil? E dessa forma, com o campeonato a gente consegue não só promover a educação sobre o mercado, sobre investimento, sobre trading, de uma maneira geral, também de uma forma gamificada e que desafia as pessoas e que faz com que a pessoa ela sinta um impulso maior para poder iniciar no mercado e também aprender dentro do mercado. A gente não vende a ideia de que o campeonato ele é para ser uma brincadeira, ele não é uma brincadeira, ele é algo muito sério, mas a gente entende que pode ser uma forma de muita gente conhecer um pouco mais sobre esse mercado de trading. Então os campeonatos me ajudaram a evoluir demais, porque tem essa parte do lado competidor, né? Então, tipo assim, você está querendo sempre ganhar, né? E aí conforme você vai melhorando, ganhando posições, a sua cabeça ela vai melhorando. Você fala, pô, eu tô competindo com vários, não tô lá embaixo, eu tô subindo cada vez mais. Então eu acho que é aquela curva do tempo, sabe? Da linha do tempo, que você vai progredindo com o tempo. Você consegue trabalhar com mãos maiores, você tem premiação,
Então você coloca o seu lado competidor. É diferente de você ficar trabalhando num simulador ou na tua conta real que você tá com muito medo na conta real, ou no simulador você sem emoção nenhuma. E aí você boleta um montão de contrato, olha, tanto faz. Só tem que no campeonato tem a parte do competidor, né? Tu fala assim, não, eu vou me dedicar porque eu posso ganhar algo. E aí quando você vê um prêmio muito generoso, você se dedica 24 horas por dia. Você fala, e se eu ganhar? Então muitas pessoas têm medo de começar. Mas se elas colocarem, e se isso for para mim? E se eu me der bem? Os 100 primeiros foram premiados. Né? Eu entendo, às vezes muita gente começar o campeonato e falar, poxa, mas às vezes eu não estou num nível para poder ficar em primeiro lugar competindo com milhares de traders. Mas entre os 100 primeiros você consegue ter uma esperança maior. Eu acho que o ponto principal e o maior ganho do campeonato não é nem o aspecto financeiro, mas é você comparar como você entrou no campeonato e como você saiu dele. E aí eu fiz um resultado de 11 mil reais. Aí eu falei assim, sou capaz, é possível. E operando pequeno. Isso depois da Copa. Depois da Copa. Quando você está nesse ambiente de alta performance, nesse ambiente competitivo, você é obrigado a olhar para si, a olhar para o seu sistema de trading, olhar para aquilo que você faz no mercado e ver como que você consegue maximizar, como que você consegue melhorar. Então eu acho que esse é um ponto importante do campeonato, né? Quando você leva as coisas para um ambiente de alta performance, você consegue testar, você consegue aprender diversas coisas que depois você pode adaptar para o seu dia a dia operacional. Eu trabalhava nessa época das 7 às 15. Eu pegava o fretado às 6 horas da manhã. E aí quando foi o campeonato, eu me inscrevi, não queria nem saber as datas, eu sabia que era um campeonato de 3 semanas. Eu fui ver minha tabela de folga. E aí eu vi que no primeiro e segundo dia das eliminatórias, eu estava de folga. E as eliminatórias eram 5 dias. Aí eu falei, eu vou tentar o primeiro e segundo dia, fazer um capital e vou acompanhando o ranking do pessoal. E aí no primeiro dia fui positivo, no segundo dia fui positivo. Então no terceiro dia eu operei pelo celular no trabalho, fiz um capital, aí deu bom. Aí eu acho que eu tinha somado ali uns 5 mil reais. Foi tipo assim, Danilo, do nada assim, num negócio desse, e é esse que eu acho que o quão é bacana isso, ver isso dele. Semifinal foi numa quinta e sexta-feira, e eu tava de serviço. Tentei trocar de horário com o pessoal lá, não consegui trocar de horário, eu falei, eu tento operar de manhã, se der para carregar a operação eu carrego, ou tento fazer resultado de manhã, de repente eu vou bem e tento me garantir. Eu tava lá no meu trabalho, aí abertura do mercado, eu fiz uma operação no dólar, e aí tava dando bom na conta real. E aí eu falei assim, caramba, esse dólar vai explodir, cara, tá acontecendo alguma coisa lá fora. Eu não sabia o que tava acontecendo, mas eu sabia que tava acontecendo alguma coisa. Aí ele voltava assim, ó, 3 mil, 5 mil, e eu agoniado, e eu tendo que voltar pro trabalho na hora do almoço. E aí meu chefe me ligando, cadê tu? Eu falei, pô, chefe, tô no banheiro e tal. Aí voltei e segurei as operações. Aí eu segurei a operação o dia inteiro. Saí da Uzi Minas, torno de 3h30, a operação rolando, ali eu brigando com os caras que estavam entre os 10 primeiros. E aí eu vim pra casa no fretado. E aí meu celular descarregou. Eu acho que o primeiro ponto e o mais importante, e por incrível que pareça, muita gente peca nesse ponto, é compreender muito detalhadamente as regras do campeonato. Então, quando a gente divulgar o edital do campeonato, é importante você ler ele do início ao fim, entenda todas as regras, entenda as diretrizes, porque por ali por si só você já vai conseguir mapear uma estratégia ou outra, alguma coisa que você vai poder fazer. Né? Inclusive a gestão de quais dias você vai ser mais agressivo, quais dias você vai ser menos agressivo. Então esse é um ponto importante. Né, compreender todas as regras, todos os aspectos e já traçar mais ou menos uma estratégia a partir disso. E aí eu fiquei nessa angústia até segunda-feira, né? Quando teve o rodar da Copa que ia falar quem foi classificado. E aí pelo ranking eu achava que eu estava em 6º colocado. E aí quando falou Danilo 4º colocado lá, eu falei, nossa senhora. Eu fiquei muito emocionado, cara, muito emocionado. Foi top. O dia da final foi a grande catarse de algo que a gente já estava fazendo e planejando há muitos e muitos meses, né? Eu lembro eu chegando lá na primeira vez no lugar do campeonato. Fiquei impressionado, obviamente, com a estrutura, com o tamanho todo. E também foi muito legal conhecer quem eram aquelas pessoas, quem eram os 5 finalistas que estavam por trás de nomes que antes a gente só olhava o nome na tela e não conhecia o rosto, a história de cada um. Acho que é muito legal ver como que as histórias eram bem diversas, então cada um tinha um passado, tinha um que era médico, o Danilo, né, que era metalúrgico, você tinha outros profissionais também. Quando chegou na segunda-feira, quando me classifiquei, que eu falei pra ele, eu falei, tá vendo? Eu falei que eu ia, tem que agora eu vou pra concorrer na final.
E aí, tipo, fiquei todo empolgado lá e todo mundo falando, os caras, pô, já pensou tu ganhar 1 milhão? Tu não vai ganhar nada, não sei o que e tal, tamo tirando sarro, falei, tu vai ver, cara. Na final de uma Copa de quê? Nem eu sabia o que era. E onde foi me interessando, eu até perguntei pra ele, pô, o que é isso daí, mano? Eu cheguei na correria, né? Eu cheguei do trabalho 3h30, o cara veio pegar 4 horas, né? Mal deu pra se arrumar, né? E aí lá no hotel, eu comecei, assim que eu cheguei, eu sentei, fiquei estudando meu gráfico, vendo as minhas marcações. E aí depois eu desci pra jantar. Aí eu fui jantar, fiquei vendo o jogo lá pra me dar uma distraída na mente, né? Não ficar bitolado. Aí eu falei, pô, vou descansar. E aí quando eu fui subir lá pro camarim, minhas pernas começaram a tremer, minhas mãos tremiam, e eu falava, Deus, o que está acontecendo comigo? Uma ansiedade muito grande, eu cansado também da semana, né, trabalhando direto. Exatamente o que está dando para ver agora é que o dólar e o índice dos anos ativos estão colocando o Danilo na primeira colocação. Eu falei, tomara que o índice e o dólar façam a mesma coisa que eles fizeram a semana inteira, que aí isso vai ser meu. Falei, eu vou ser campeão. E aí eu desci, bem tranquilinho, e aí eu falei pra eles também que eu não ia clicar primeiro, eu ia deixar os caras clicar primeiro, para que eu visse o erro deles e depois eu atuasse. O ponto que me chamou a atenção do Danilo é que antes dele começar as baterias, ele falou o que ele ia fazer. Então eu acho que esse é um ponto diferencial, porque ele já estava planejado, já tinha mapeado mais ou menos o que ele ia fazer. Então, enfim, qual tipo de estratégia que ele ia adotar, o que ele ia querer seguir. Então eu acho que esse foi um diferencial, né? Porque principalmente quando você está nesse ambiente em que na final ali com todo mundo olhando o estresse é maior, se você tem um plano antes disso, eu acho que é um baita ganho ali, é um baita avanço para você não deixar muita margem para você ficar mudando a sua estratégia ou mudando o que você vai fazer, porque a gente sabe que num momento desse você pode ser muito impactado pela emoção. Importante, tá, João? O Danilo está em segundo lugar com uma operação aberta de mais de R$ 1.400, tentando tirar ali o primeiro lugar do Rafael nesta primeira bateria da Copa BTG Trader. Óbvio que o ambiente da final é bem diferente, foi um ambiente ainda mais desafiador, né? Tinham 2 baterias menores para eles poderem competir, mas eu acho que foi uma experiência muito legal e para quem assistiu o campeonato no ano passado viu que teve bastante emoção, porque o Danilo não ficou em primeiro lugar logo de cara, desceu posição, subiu de novo, então acho que foi bem interessante ver isso. Nesse momento um pouco mais travado, e os participantes têm que buscar outros ativos para operar. Destaque, Danilo agora acaba de assumir a primeira colocação. Opa, olha aí o Danilo, descendo na reta final. Aí eu cheguei a ficar em primeiro por um bom tempo e depois eu caí. E aí no finalzinho eu fiz uma virada ali. O segundo ponto, e aí o Danilo está correto, é você operar no dia a dia é uma coisa, você operar no campeonato é outra. No campeonato você está num ambiente de alta performance e o tempo é reduzido. Então você também tem que tentar operar em cima do erro dos outros, ou seja, tentar diminuir, reduzir o máximo os seus erros, mas ao mesmo tempo entender que o seu objetivo é maximizar os ganhos. Entender o objetivo de cada etapa. Na etapa classificatória você tem que você tem que conseguir bater ali a posição para você se classificar. Você não tem que necessariamente ficar em primeiro, né? Que às vezes é um risco a se correr. Quando você passa ali da semifinal para a final, aí você tem uma outra diretriz que é tentar ficar entre as primeiras posições. Então eu acho que não só mapear sua estratégia no mercado, mas mapear sua estratégia de performance ao longo de cada etapa da competição é fundamental. E aí quando terminou, mesmo eu sendo campeão, eu não acreditava ainda. Eu não estava acreditando. Então quando ele começou a falar o quinto, quarto, terceiro, aí levou eu e o outro rapaz lá. Aí eu passei pelo outro rapaz, eu falei, tu ficou positivo? Você ficou positivo? Ele falou assim, não, eu fiquei negativo, é teu. Aí tipo assim, aí já começou a me bater aquele arrepio no corpo assim, e mesmo estando ali na frente ali, já com todos os números na minha cabeça, todo mundo falando e eu não acreditava. Até ele levantar minha mão ali e falar, pô, você é o campeão. Então, toda vez que eu falo, eu me emociono, eu me arrepio, é uma sensação maravilhosa, cara.
não é só o dinheiro, sabe? Eu acho que é tudo que eu fiz nos meus 40 e poucos anos, né? O quanto que para tudo que eu faço eu me dedico. Não importa o valor que estão me pagando naquele momento. E o prêmio em si é mérito de tudo que eu fiz, né? Então eu entrei para concorrer a uma premiação de 1 milhão, fui para a final e eu ganhei, graças ao meu esforço. Então tudo que eu faço eu tento fazer bem feito. E o dinheiro em si, ele traz uma segurança, né? Hoje esse dinheiro, ele rende um dinheiro que o meu salário não pagava, então tem que ter cautela. O dinheiro traz uma garantia, dá para você viver melhor. E às vezes alguém que está chegando agora, né, pode até se questionar, poxa, mas por que eu participaria? Eu acho que o primeiro ponto o campeonato é gratuito, você não precisa pagar nada para participar. Eu acho que isso por si só já é um motivo isoladamente, como também é uma forma de você aprender, de você se desafiar no mercado. Então, eu não vejo muito por que não participar do campeonato, até porque, na pior das hipóteses, você aprendeu muito sobre o mercado, você conheceu muita coisa, né? E se você assistir as trilhas completas, com certeza você vai ser um trader melhor do que você era antes. E, na melhor das hipóteses, quem sabe você pode ficar entre os 100 finalistas e talvez até mesmo ali no primeiro lugar e ganhar R$1 milhão igual o Danilo tinha ganhado. Então o Diego vai acabar sendo um aluno meu aí já. Vamos pra cima. Se você quiser aprender, o campeonato ele é para você. Se você quiser se desafiar, o campeonato também é para você. E se você se achar competitivo o suficiente para disputar o primeiro lugar, o campeonato também é para você.